Dryanscap é um enorme tesouro, mas contém perigosos perigos dentro de... Leilin ponderou profundamente sobre isso. Diferentemente do Magus World, Dryanscap não sofreu nenhum dano, e ainda era um mundo aterrorizante que manteve seu antigo esplendor. Os demônios dentro deste lugar eram seres que até os antigos magos tinham medo. Além disso, Dryanscap era ainda mais perigoso que o mundo real. O menor dos erros resultaria na perda da própria alma. Quer fosse um encontro com um demônio ou algum outro perigo do ambiente em si, tudo seria extremamente aterrorizante para ele. E se eles encontrassem seu laboratório e usassem como um trampolim para chegar ao mundo dos magos? Apenas o pensamento deixou o couro cabeludo de Leilin dormente. Embora ele não se importasse em ser tratado como um traidor para a humanidade, ele não faria nada que não o beneficiasse. Além disso, Leilin há muito começara a tratar o continente central como seu. Ele não queria uma organização ainda mais forte para ocupá-lo. Com o poder consolidado do continente central como era, apenas um demônio aleatório faria o Magus World tremer de medo. Não haveria nada para ele nessa situação. É melhor manter um perfil baixo e focar na exploração. Leilin consolou Freya e imediatamente tomou a decisão de mudar o castelo. Ele isolou completamente esta área, transformando-a em uma zona de observação. Freya foi muito atenciosa, saindo rapidamente. Era normal que houvesse problemas durante experimentos de alto nível. Leilin era a mais séria que já ouvira, o que significava que esse incidente em particular era extremamente perigoso. Por mais razoável que ela fosse, ela imediatamente apoiou sua decisão. Verdade seja dita, ela não tinha outra escolha. Uma contaminação tão poderosa seria muito perigosa para warlocks e magos de baixo nível, e ela não arriscaria seu filho por isso. Quanto a Leilin, ele ficou para trás em nome do levantamento da contaminação. Através de muitos experimentos desastrosos, as diversas situações e processos foram excelentes materiais de pesquisa. Com os traços fingidos de um experimento fracassado formado pelo iShip, muitos warlocks foram enganados, não suspeitando de suas ações. Sua exploração secreta do Dryanscap poderia continuar imperturbável. Seu portão astral agora se transformara em uma estranha ponte que ligava o mundo dos magos e a paisagem dos sonhos. Leilin atualmente estava de pé diante de uma estátua de meio corpo de humano, olhando profundamente em pensamentos. Como esperado, a invasão da Dryanscap já começou. Percebendo a presença indesejada dessa estátua em seu laboratório, Leilin acariciou seu queixo em contemplação. Como a ponte que ligava os dois mundos, o próprio laboratório estava muito contaminado pela Dryanscap. Especialmente depois de algumas experiências no final de Leilin, o laboratório passou por algumas mudanças. Leilin podia sentir que a invasão da Dryanscap não cessara nem por um momento, constantemente modificando os materiais e outras coisas no laboratório. Se não fosse por Leilin ter movido todos para longe do castelo, algo grande poderia ter acontecido. O laboratório agora parecia extremamente perigoso até para os padrões do Radiant Moon. Leilin. Ele não pôde deixar de seguir em frente, a mão correndo ao longo da superfície da estátua e permitindo que ele sentisse a textura grossa. Bip. Scan concluído. O alvo não tem sinais óbvios de radiação. Estilo é da Era Eiffel determinado a ser construído 6.231 anos atrás. O iShip projetou alguns dados densamente compactados diante dos olhos de Leilin, mas não continha o que ele queria ver mais. De minhas observações anteriores, este deve ser o momento em que a invasão do Dryanscap atinge seu pico. Depois, o espaço entre ele e o laboratório aumentará até que o link para Dryanscap seja perdido. Dryanscap e Magus World eram dois grandes mundos completamente diferentes. Eles eram como duas linhas paralelas, e o laboratório era o ponto que conectava os dois juntos. Pode ter sido por causa da pena da coruja, ou a explosão única do portão astral. Fosse o que fosse, a chance de tal coisa acontecer era quase insignificante, e era impossível para Leilin criá-lo.
Com o movimento do espaço e os próprios mundos, eles eventualmente se separariam e o laboratório perderia sua misteriosa função. Isso não duraria muito tempo. A energia necessária para conectar dois mundos separados era enorme, embora Leilin não entendesse o princípio específico de como essa ligação funcionava. Ele tinha certeza de que iria se romper. Através dos testes do iChip, foi dado a conhecer que a concentração de Dream Force dentro do laboratório havia atingido seu pico. Dado quão alto é a taxa de corrosão, os demônios também poderiam vir. Olhando através do gráfico, o iChip lidera representando a corrosão, assim como o gráfico mostrando a densidade da força onírica. Suor frio apareceu na testa de Leilin. A conexão entre o laboratório e o Dreamscape chegara a um pico e agora enfraqueceria. No entanto, este pico foi suficiente para até mesmo alguém na classificação 7 e acima passar. Em outras palavras, se um demônio em Dreamscape encontrasse o laboratório, poderia muito bem usá-lo para entrar no mundo dos magos. Este era um caminho conveniente, não exigindo todos os ritos de sangue e sacrifícios de almas que estavam atualmente obstruindo a invasão dos demônios. Felizmente, não há demônios do outro lado, e este período de pico durará no máximo alguns dias. Uma expressão de alívio brilhou no rosto de Leilin. Nesse curto período de tempo, as chances de os demônios encontrarem o laboratório eram extremamente baixas. E sua sorte teria que ser muito ruim para que isso acontecesse. Por causa disso, ele poderia ficar à vontade e usar esse tempo para explorar o Dreamscape. Com esse pensamento, Leilin examinou os itens no laboratório. Além da estátua, havia agora outra mesa de experimentação onde o portão astral tinha estado, com grandes quantidades de plantas e amostras de minério reunidas em cima. Muitos itens dos edifícios dilapidados, como casacos e chapéus abandonados, foram colocados em uma pilha bagunçada. Ao redor, havia poderosas runas de ligação, isolando suas auras e radiação. Dreamscape é um mundo ilusório. Como é que essas coisas podem continuar a existir mesmo depois de entrarem no mundo dos magos? Esta questão tinha incomodado muito Leilin. A coruja lhe dissera que o Dreamscape foi criado a partir dos sonhos de todos os seres intelectuais, então todas as coisas deveriam ter sido virtuais. Algo em uma terra virtual poderia ser trazido para o mundo real, e até mesmo demônios antigos e similares poderiam realmente aparecer no mundo dos magos. Havia muitos mistérios em torno do Dreamscape. O principal culpado de tudo isso poderia ser a força dos sonhos. O Dreamscape e o Magus World eram diferentes. Até mesmo o conceito de ar poderia estar ausente ali, e humanos normais poderiam sufocar no momento em que entrassem. No entanto, a flora e a fauna ainda eram abundantes, o que confundiu ainda mais Leilin. A paisagem sonhadora era permeada por uma energia incomum, um poder que Leilin nomeara Dream Force. Ele acreditava que era esse mesmo poder que fazia com que o Dreamscape fosse tão estranho e não seguisse nenhuma regra. Ayahuasca. Envolva a Astral Vision e configure os gráficos multicoloridos. Comece o filtro automático, ordenou Leilin. Bip. Lançamento da visão astral, o iChip lealmente entoou. Visão astral foi a capacidade visual única da raça astral celeste. Como eram seres do plano astral, seus olhos podiam ver coisas que os magos não podiam. Tendo reunido informações sobre eles no Sky City, Leilin tentou imitar a estrutura de seus olhos. Com a habilidade que o Arlox tinha em trabalhar com linhagens, ele conseguiu criar um efeito estranho. Com a voz robótica do iChip, os olhos de Leilin estavam envoltos em uma luz azul cintilante, como se tivessem se transformado em safiras. As cores foram filtradas de sua visão camada por camada, deixando apenas um vermelho escuro. Ao contrário do carmesim da força da linhagem, esse vermelho foi preenchido com uma certa escuridão, como se contivesse a intenção maliciosa do mundo. Isso fez com que Leilin se sentisse incrivelmente desconfortável.
A força dos sonhos não era tão densa ontem. Leilin observou a cor escura ficar cada vez mais escarlate e balanou a cabeça, sentindo-se ansiosa. Ele veio antes da mesa de experimentação, varrendo os itens diversos para cima, revelando uma fina placa de Petri que parecia ser formada inteiramente de cristal. Pode-se até ver o seu conteúdo do lado de fora, apesar de estar coberto. Dentro havia um minúsculo organismo, que parecia um inseto preto com enormes olhos compostos e 6 membros com ganchos invertidos. Estava se contorcendo ao redor. Leilin podia ver grandes quantidades de força onírica se acumulando em sua vista, entrando no inseto como se o suplementasse. Dream Force. Uma mistura confusa de ilusão e realidade. Um poder que existe para transcender as leis. Leilin murmurou para si mesmo, com as mãos emitindo uma camada de luz branca cintilante. Os fluxos de ar vermelhos escuros foram capturados em sua mão e rapidamente se dissiparam. A força da alma de um Arlok de 5 graus, da qual ele se orgulhava, poderia, na verdade, fazer pouco para essa força dos sonhos. É algo de um sistema completamente diferente. Leilin riu amargamente, ponderando por um momento e, em seguida, submergindo o prato de Petri em outra piscina crepitando como trovão. Comece o experimento número 581. Leilin vinha realizando todo tipo de experimento, procurando por algo capaz de interferir na força dos sonhos que lhe permitisse usar essa força ele mesmo.